Fala, galera! Vai começar mais um PL Brasil Análise, Júlio. Isso mesmo, e o papo dessa semana é um tema que vocês cansaram de pedir pra gente nas redes sociais, nos comentários aqui do vídeo, que é o West Ham. O West Ham, é mesmo? Não, que West Ham? Não, o West Ham não vai fazer vídeo do West Ham, não. Mentira, vamos fazer do West Ham sim. Vamos fazer Fizemos um podcast, né, Júlio, que saiu nessa última semana. E agora o vídeo do West Ham, vamos dissecar um pouquinho o West Ham. Complemento, né? É, exatamente, um complemento, falar um pouquinho de Manuel Pellegrini, o novo técnico do clube. E aí, tá animado pra dissecar o West Ham? Tá animado pro West Ham nessa temporada? Tô bastante animado porque o West Ham é um time com muita tradição. Tinha peças muito legais no elenco, agora tem mais ainda, porque tá fazendo um puta trabalho na janela de transferências, contratou muita gente boa, inclusive vamos colocar aqui as principais contratações. Bateu até o recorde, né? Uma contratação foi a mais cara da história do clube. Gastou um caminhão de dinheiro. Mas aleluia, né, Júlio? Tava querendo Aleluia, crescer e agora é a hora. E também agora, finalmente, um técnico de qualidade, Decente, né? Já passaram ali o nosso querido David Moyes, Bilic, que foram treinadores que marcaram, né? Eu diria uma época assim, mas que, cara, não dá mais, né? Tem que crescer, vamos crescer direito, vamos crescer com um campeão de Premier League, né, Júlio? Manuel Pellegrini já foi campeão pelo City, Julião. Bora Lembra colocar dele? aqui então, aqui ele aí, ó, com a camisa do West Ham. Bonita, né? A gente colocou uma listinha aqui das contratações até agora do West Ham, a começar pelo brasileiro Felipe Anderson por 42 milhões de libras, a mais cara contratação da história dos Hammers. Da história, da gente. história. 42 milhões de libras. Em mais de 100 anos de campeonato. É brasileiro, né, pessoal? Que a torcida do Santos vai lembrar bastante do Felipe Anderson, torcedor da Lazio, da Itália também vai lembrar, fez boa temporada pela Lazio, né? Acho que se destacou lá mais. Muita gente achou que ele não ia vingar, né? Aquela saída, os jogadores novos saindo do Brasil, vai pra Europa, mas ele vingou e veio pro West Ham. E tomara que ele volte a executar o seu ótimo futebol, que ficou até devendo um pouquinho. Muito bom ver brasileiro mandando bem na Premier League, né? Muito bom ver brasileiro, Júlio. Eu gosto muito, principalmente agora, essa janela de transferência da Premier League, veio muitos brasileiros. Até o Bernardo, que a gente não ouve falar muito, do RB Leipzig, que também chegou. Então, assim, tô com expectativa pro Brasil, viu? Fabinho. Fabinho também, outro brasileiro. Mais brasileiros na melhor liga do mundo. Também contratou o Issa Diop, zagueirão que era do Toulouse, da França. Uma aposta muito boa, né, Muito legal, por 22,5 milhões de libras. Tava precisando reforçar, né, a zaga. Um menino, né, gente? Um menino que pode dar frutos pro West Ham. Um menino que foi... Acho que vale muito a aposta, foi um jogador bem pensado, eu diria. Manuel Pellegrini, né, Júlio? Manuel Pellegrini tem uma visão diferenciada. Também contratou Yarmolenko, o ponta ucraniano, que foi do Dinamo de Kiev. Depois foi Júlio pro é fã dele. Sou fãzaço dele. Não repetiu o bom futebol dele no Borussia. Começou voando, né, Júlio? Começou voando, mas... Começou, depois caiu, não foi um dos melhores, mas eu acho que foi uma boa escolha, dá boas alternativas, vou falar disso depois, dá boas alternativas. E o preço foi bom também, 17,5 milhões de libras, tá aceitável. Acho que um preço tranquilo. Fabianski, também é um goleirão que era do Swansea, caiu com o Swansea, agora ele vai ficar na Premier League, mas pelo West Ham. Volta pra Londres. Volta pra Londres. Ex-Arsenal, volta pra Londres. Saudade, torcedor do Arsenal? Saudade, torcedor do Arsenal. Eu acho que não, né? Eu também acho que não. Acho que o do Swansea pode até falar que tá com saudade, mas o do Arsenal eu diria que não. Mas mais um jogador pra complementar o elenco, já que perdeu o Hard, né? E Balbuena. Balbuena que chegou a 4 milhões de libras, galera, ele que era do Corinthians, jogou bem demais a temporada 2017, né, no ano passado. E começou bem também agora, mas... Chegou por um trocado aí, né, Júlio? Pra Premier League é um trocado, gente. O brasileiro parece que não sabe negociar, né, gente? O futebol brasileiro, acho que a Liga do Brasil, né, eu diria o Campeonato Brasileiro, não é valorizado, né, gente? Assim, e também o nosso dinheiro não é valorizado, porque 5 milhões de libras, 4 milhões de libras aqui, é muita grana. É 20 milhões de reais, né? Se fizer a conversão aí. É mais ou menos uns 20 milhões de reais. Isso é muito dinheiro pro Brasil, né? Então, assim, pro Corinthians foi um bom negócio, eu diria? Não sei. Mas pro West Ham foi. Acho que ele vai chegar, um jogador que sabe fazer o simples, que faz bem feito aquilo, não é de inventar. Isso é muito importante na Premier League, pra você se adaptar em primeiro momento, né, Júlio? Que vai ser difícil? Vai ser Premier difícil. League, ó, pau quebra, galera. Também chegou o Xande Silva, que foi a contratação mais recente. Tem olheiro lá em Portugal, galera. Esse não deve ser o único reforço português a chegar. Parece que o West Ham vai contratar mais 2 ou 3 jogadores. Falaram até em Brahim. Jogadores bons. Brahim, se chegar, eleva o ataque do West Ham como um todo, Júlio. Pelas peças que chegam,
O Brahim chegando, o Felipe Anderson, eu diria que até muda um pouquinho de posição. Vou falar também depois, mas assim, acho que eleva o patamar do time. E como é uma transferência muito recente, eu coloquei undisclosed ali, que a gente não sabe quanto que Não custou. sabe o preço, Também chegou o Jack Wilshere e o Fredericks, os dois por nenhum valor, né? Veio de graça. Free agent, vieram de graça. Aqueles que só devem ter ganhado alguma luva, geralmente, e vêm pro time. O Wilshere, torcedor do West Ham, já falamos sobre isso. E ex-companheiro de Fabianski no Arsenal, né, Julião? E agora que a gente já falou, né, das contratações, vamos ver como que essas peças vão estar dispostas no novo esquema do Pellegrini. Manuel Pellegrini, Vamos colocar aqui uma artezinha sobre colocar aqui os prováveis esquemas? Falando só um pouquinho do Pellegrini, Júlio, ele falou que ele é influenciado por Arrigo Sacchi, o Rinus Michels e César Luiz Menotti. Não é o César Menotti, não é o César Menotti. Mas ele falou que esses são os principais técnicos que ele se inspira, assim. Mas falando um pouquinho da tática, Júlio, vamos lá. Eu botei aqui no esquema um 4-4-1. Ele que usou esse esquema no time da China, no eBay, né? Também jogou, assim, às vezes no City fazia isso, mas sempre com muito dois atacantes, assim. Mas ele gosta do 4-4-1. Dos últimos anos, ele utilizou mais isso. No City, ele utilizou bem menos. Então, vamos falar do West Ham. E ele também já fez alguns jogos de pré-temporada, né? Então dá pra ter uma noção, né? Já dá pra ter uma noção. E eu vou falar também um pouquinho dos destaques dessa pré-temporada. Vamos ler o time aí, então. Adrian, Zabaleta, Diop, Ogbonna, Masuaku, Rice, Yarmolenko, Nubel, Wilshere, Felipe Anderson e Arnautovic. Arnautovic ficou, Julião, de centroavante. A gente comentou que tem o Andy Carroll e tem o Chicharito, que voltou também, pessoal. O Chicharito não tá nas transferências, mas ele voltou do time que ele estava na Alemanha, no Bayer Leverkusen. Isso mesmo. Mas olha lá, o que vai acontecer? Aqui no 4-4-1, eu vou botar com marcação. Vamos falar primeiro da fase defensiva, beleza, Júlio? Fase defensiva, o que vai ocorrer? 4-4-1 é um esquema que pode pressionar muito, pessoal. Então, assim, ele tem muitos homens no meio de campo, é um esquema que congestiona o meio campo, tem muitos jogadores, e pode acontecer o quê? O que a gente sempre fala do ponta operário, aqui não é o ponta operário, porque o ponta joga como meia fechando o meio de campo. Então, o ponta é o meio de campo, ele tem que fechar. Então, é a dobradinha com o Zabaleta. O Rice, muitas vezes, pode acontecer de chegar como terceiro zagueiro e acontecer uma linha de 5, ou seja, Zabaleta saiu para marcar junto com o Yarmolenko, o lateral passou, o Rice pode ir para a área para o Diop fazer a cobertura. E o Wilshere e o Nubel fechar, porque o Nubel e o Wilshere são jogadores que marcam muito bem. Esse time, eu diria que é um dos que mais marca desse time do West Ham. Só trocaria o Antônio, porque o Antônio é um jogador que marca mais que o Yarmolenko e que o Felipe Anderson. Eu acho que o Felipe Anderson talvez seria o meio de campo que menos marca. Vai precisar de um pouquinho mais de cobertura na área dele. Exatamente. Mas eu acho que o Rice pode dar muito isso, né? Que o Rice, que é zagueiro de origem, joga de primeiro volante, vem jogando nesse começo de pré-temporada, nesse começo de campeonato também, acho que pode jogar de primeiro volante, mas ele também é zagueiro de origem e ele é novo, né, João? Um jogador bem novo. Então, assim, pode fazer esse terceiro zagueiro dependendo, às vezes, como linha de 5, não diria sempre, mas é uma alternativa. Não estou falando que ele está usando, é uma alternativa que ele tem. Pode fazer esse quinto zagueiro, uma linha de 5, uma linha de 4, Arnautovic fechando na saída de bola. Ou então, deixar o Rice criar 3 linhas, eu diria, até o meio de campo. O Rice pegar a cobertura dos volantes, o Wilshere ajudar um pouquinho mais o Felipe Anderson, o Nubel fechar um pouquinho mais com o Yarmolenko, porque esse meio de campo é um meio de campo que eu diria o que mais marca do West Ham, esse trio de volantes. Porque é um zagueiro, um volante de marcação, e o Nubel também poderia jogar o Pedro Obiang. Mas só que o Nubel é o capitão, né? O Nubel é o capitão. Tem moral no time. Acho muito difícil de sair. E acho que mais fácil acontecer o Rice sair, para o Felipe Anderson vir para o meio, o Nubel fazer o primeiro volante. Eu acho que isso pode acontecer demais, Júlio. E aqui jogar o Antônio ou o Snodgrass, trocar com o Yarmolenko, o Snodgrass que tem uma bola parada muito boa, né? Jogou no Hull City e fazia muito bem isso. Então, assim, tem boas alternativas, mas a marcação pode fazer essa linha de 5, então, repetindo, pode criar essa terceira linha como o Rice fazendo a sobra, né, a cobertura, ou então fazer o Rice como o quinto zagueiro ou o quinto homem do meio de campo, uma linha de 5 mesmo. Mas acredito que nas laterais o time vai fechar bem, porque é um time que congestiona muito o meio de campo. Se quiser sair jogando sob pressão, é também um esquema favorável para isso. Porque o Arnautovic tem um bom físico, uma boa velocidade e tem muitos jogadores para isso. Porque subiu o Nubel e o Yarmolenko, a bola passou, ainda tem o Rice. Agora falando no esquema 2, que é o 4-4-1, que é o 4-1-4-1, só que já
aquele que a gente vai escalar, que vai aparecer na tela da TV. É esse aqui. Mas o que acontece? Aqui eu vou só falar um pouquinho pra gente migrar para o ataque. Aqui o time já mais solto, menos fechado. Um time que o Felipe Anderson na ponta, o Yarmolenko na outra ponta. O Zabaleta e o Masuaku ganham muita liberdade. O Manuel Pellegrini gosta de dar essa liberdade para os seus laterais. Por quê? Principalmente porque o seu meio de campo vai ter boa recuperação, né? E tem cobertura dos três, os três são volantes. E porque esses pontas têm muita liberdade de cortar para dentro, Júlio. E fazer o quê? Tabelinhas com o Arnautovic, que tem um bom pivô. E até um chute de fora da área também, se abrir espaço. Exatamente. Olha o que pode acontecer, que muita gente, a gente não pensa sempre que o lateral passa, mas beleza, o lateral passou. O Felipe Anderson pro meio, o Wilshere pode entrar nesse buraco aqui também. Então pode fazer o quê? Porque aí o lateral passa, puxa a marcação pode e sobe acontecer o quê? Uma superioridade numérica. Porque o Masuaku vai passar em velocidade, é um lateral que ataca muito, ele vem ganhando destaque, eu diria, nas pré-temporada. Porque tem o Cresswell, que jogou bastante, jogou acho que 36 partidas. Jogou muita partida, foi um dos principais laterais, foi o principal lateral esquerdo, eu diria, mas o Masuaku ganhou muita liberdade, e para atacar, eu acho que o Masuaku, Júlio, é um pouquinho melhor que o Cresswell, principalmente. Eu acho que o Pellegrini está achando tem mais isso, velocidade, né? mais agilidade, né? Ele tem um porte físico muito favorável, tem uma explosão muscular muito boa e ainda tem uma recuperação, né? Não é um exímio marcador, não é. Mas igual o Zabaleta, que também não marca muito bem, né? Mas o Zabaleta é conhecido pelas suas zabaletadas, né? Aquele jogador que bate bastante, mas é um jogador de experiência que pode jogar ao lado do Diop, por exemplo. Eu queria passar pro terceiro já. Vamos passar aqui agora? Para mostrar como que o ataque vai ficar. A fase ofensiva, exatamente. Que é com o Rice fazendo a linha, né? Para poder... Então, isso que eu tô falando. Essa variação é muito legal, Júlio. Aconteceu alguns momentos nessa pré-temporada do Rice fazer esse terceiro zagueiro. Eu não imaginava, antes da pré-temporada, que ele poderia jogar com o Rice de volante. O Rice que também, o que acontece? O Rice às vezes chega também ao ataque, não é que ele é sempre terceiro zagueiro não, gente. Às vezes o Zabaleta pode ficar, às vezes o Masuaku pode ficar, o próprio Noble pode ficar e o Rice chegar. Mas o que aconteceu bastante, o que pode acontecer bastante é isso aqui, ó. Essa linha de três com o Rice fazendo, o Wilshere e o Noble de volantes no meio, o Zabaleta e o Masuaku passando a todo vapor, Júlio, com muita liberdade e sempre pelas laterais. O time do Manuel Pellegrini, ele gosta de dar essa verticalidade, né, pro time, esse time muito espaçado, mas ele gosta, uma coisa que ele gosta bastante é dos seus pontas terem a liberdade de criar pelo meio, de flutuar pelo meio, fazer infiltrações, tabelas. Isso é uma característica muito forte dele, do próprio Manchester City. É isso que eu ia falar, né? Porque naquela época os laterais eram Kolarov e Zabaleta. E Zabaleta também. E Zabaleta. E se destacaram muito com essas infiltrações. O Kolarov é um jogador muito técnico, né, Júlio? E tinha Jesus Navas. E Nasri. E aí Touré, Fernandinho, Negredo e Agüero. Pode acontecer em alguns momentos dele fechar, às vezes, a zaga com 4-4-2 com o Yarmolenko fazendo um atacante. Igual ele já fez. Porque o que acontece, pessoal? Uma coisa que é muito legal. 4-4-1, além dele dar variações para você, os jogadores hoje em dia, as táticas hoje em dia são importantes. E ele mesmo disse em uma frase assim, Júlio, tática é importante, mas o que decide é a técnica. Que foi por isso que ele manteve o Arnautovic como centroavante, porque ele é muito técnico. Muito técnico. Ele é mais técnico que o Titiarito e que o Andy Carroll, por exemplo. São centroavantões de origem mesmo, mais clássicos, travados, mais oportunistas. O Arnautovic tem mais qualidade, igual você falou. E é importante lembrar que o Rice está de primeiro volante, mas quem faz a saída de bola é o Mark Noble. O Rice dá a opção, os dois zagueiros, lógico, abrem, o Masuaku abre, Zabaleta abre, ou o Fredericks, quem for, abre. O Wilshere é um pouco mais adiantado, mas quem é o homem da primeira bola, o volante que pega a primeira bola, é o Mark Noble. Então eu acho que ele não vai sair do time por isso, Júlio. Então é o que eu falei. O Yarmolenko e o Felipe Anderson têm muita liberdade de criação pelo meio, muita flutuação. O Felipe Anderson vai gostar muito disso, viu, Júlio? Mas tem uma característica que eu acho muito interessante, que o Antônio pode jogar ali e o Felipe Anderson pode jogar no meio de campo. Como armador, né? Camisa 10. E outra coisa, vai ganhar o quê? Mais liberdade e qualidade técnica, que a gente tá falando, que ele gosta muito dessa liberdade dos jogadores. Isso é muito legal, Júlio. E ele que tem um bom passe em profundidade, então... Yarmolenko fugindo pelo lado direito e Antônio, que tem muita velocidade, muita explosão, pelo lado esquerdo, pode dar muito bom, né? Muito bom, pode dar muito bom e muito certo, Júlio. Então, assim, é um esquema que oferece muita diversidade para ele. Tem o Rice como terceiro zagueiro, mas ao mesmo tempo, não quero o terceiro zagueiro do Rice. Então o lateral vai ficar e vai soltar o outro. Pode variar para o 4-4-2, o Yarmolenko fazer um segundo atacante,
encostar, ou quem for, ou o Felipe Anderson encostar e liberar o outro os lateral, mas o lateral esquerdo apoiou, por exemplo, no 4-4-2, o lateral direito vai ficar. É uma característica que ele tinha muito no City, onde o Yaya Touré era o homem da saída de bola e o Fernandinho abria igual o Rice. Isso é muito importante. O Fernandinho era o motorzinho do time, igual o Rice, tem tudo pra ser, né? O Rice, que é aquele jogador que pode fazer a função de terceiro zagueiro e tem mais como origem a marcação, é um jogador muito importante para o balanço ofensivo. O que o West Ham sofreu nessa pré-temporada foi na compactação das suas linhas. 4-4-1, quando ele é espaçado, gente, ele dá muita liberdade, muito espaço pro outro time atacar. E tava um pouco com dificuldade nisso, o time tava um pouco espaçado e dando muitos contra-ataques. No jogo contra o Mais 05, onde ficou empatado 1-1 e o West Ham ganhou nos pênaltis por 7-6, o time do West Ham deu muito espaço, começou muito bem, com um sistema mais sólido, atacando, depois que fez o gol, recuou mais e deixou o Mais chegar muito. Claro que os laterais têm muita liberdade, os pontas têm muita liberdade, mas tem que ficar ligado no equilíbrio defensivo, porque isso na Premier League é fatal, Júlio. Se der bobeira, meu amigo, os times de meio de tabela, os grandes, o contra-ataque, os pequenos, eles não dão chance. Leicester que o diga, Gil. Leicester que o diga. E, Capanema, a gente colocou essas peças aqui que devem ser, né, os titulares de acordo com essa pré-temporada. E, gente, só lembrando, tem Pedro Biang no meio de campo, tem Lanzini que tá machucado, o Balbuena que pode entrar, o Kouyate saiu, né, gente, lembrar. Saiu, foi pro Crystal Palace. O Lanzini, eu diria que é fundamental, Júlio. E se o Brahim chegar também, ia ser um jogador fundamental. E quando ele voltar de lesão, né, eu acho que ele tem tudo para ser titular dessa equipe. Imagina uma dobradinha ali, Lanzini e Felipe Anderson. Imagina Lanzini e Felipe Anderson, o Mark Noble jogando de primeiro volante, às vezes fazendo terceiro zagueiro, e o Wilshere jogando mais solto no meio de campo. Pô, a qualidade técnica de saída de jogo desse time com a bola é fenomenal. Cara, a marcação vai ter que tomar cuidado porque vai ter que jogar muito compactado, gente. Porque o Felipe Anderson não é um jogador de marcação, o Lanzini muito menos, mas pode fechar também no 4-4-2 em linha, ou no 4-2-2-2, que tem uma alternância na marcação de linha, viu, gente? 4-2-2 é diferente do 4-4-2 com linha. 4-4-2, a linha de marcação dos 4 do meio de campo são as mesmas. Do 4-4-2-2, esses dois, por exemplo, é uma linha de marcação, os outros dois seriam outra linha de marcação, o que interfere demais, né, nessa chegada ofensiva, né, nessa pressão que o adversário vai fazer e nessa linha de marcação. Então é tudo muito, muito calculado, assim, mas ele é um treinador que ele não se prende muito à tática, ele gosta de dar liberdade técnica aos seus jogadores, porque isso, igual ele mesmo disse, decide a partida. Tática organiza o time, Júlio. É isso que eu gosto de falar bastante. Tática, ela é fundamental por organizar o time, mas ela não é a fundamental de importância de vencer o jogo, porque a qualidade técnica muitas vezes vai decidir. É isso aí, meu amigo, mais uma linda análise. Galera, o West Ham, tô apostando que vai brigar por Liga Europa, hein? Se encaixar bonitinho, se o Pellegrini conseguir dar a cara que ele tá querendo pra esse time, vai incomodar muita gente, viu? Acho que o Pellegrini, não sei se vai chegar uma Liga Europa, Júlio, mas eu creio que o Pellegrini, um meio de tabela, já é um resultado a se comemorar para o West Ham, desculpe, porque é um time que está mudando o seu modelo de jogo inteiro, gente. O modelo de jogo não é só a sua ideia de jogo, é tudo que influencia os jogadores dentro de uma equipe. Desde o roupeiro, a massagista, a direção, tudo está mudando, o analista de desempenho, tudo está mudando. Quando entra o treinador, muda tudo e muda principalmente na perspectiva da ideia de jogo, que é como o time vai jogar. Então, assim, eu gosto de ter um pouco de pé atrás com isso, mas se acertar de cara, Julião, pode aí, quem sabe, pegar até uma Champions League, uma Europa League. Quem sabe, nada é impossível. Chegando o Brahim, chegando o Lanzini de volta, pessoal, tudo pode acontecer. E tomara, dê felicidades pro West Ham, né? O West Ham que nunca ganhou uma Premier League, né, Júlio? Então, assim... Quem sabe agora, hein? Quem sabe. É isso aí, galera. Estamos chegando a mais um fim de um PL Análise, PL Brasil Análise. Se você não está inscrito no nosso canal... O que tem que fazer, Júlio? Clica no sininho, se inscreve para poder chegar as notificações. Curte, dá o like, compartilhe, mostre para seus amigos que gostam de futebol inglês, para a família, para os colegas, para o cachorro. Comentem, né, Júlio? Comentem. Deixem seu feedback, que a gente está crescendo e queremos subir ainda mais com a sua ajuda. E também sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente está onde? A gente está no Twitter, a gente está no Instagram, no Facebook, no SoundCloud, no iTunes, no YouTube, né, Julião? Temos o nosso blog com as notícias e o podcast também, que a gente coloca aqui os episódios. O blog, gente, fica esperto que o guia tá chegando a todo vapor, né, Julião?
Guia Premier League tá saindo do forno, que vai ser excepcional. Se você quiser interagir comigo, meu Twitter vai estar passando aqui, @MatheusCapanema com TH, sem o A no final. Sempre um prazer, viu, meu amigo Júlio? Até a próxima pra você. E aqui também, meu Twitter é Júlio Puiati, vai estar passando aqui certinho também. E antes da gente encerrar esse programa, recado importante, vai ter live do Deadline Day, da janela de transferências, né, Capa? Na quinta-feira, a gente vai entrar ao vivo, vamos começar às 8 horas da noite e vamos até às 10. Acompanhando tudo, gente. O finalzinho, ao vivo, as últimas 2 horas lá na Inglaterra. Vai estar tudo ao vivo. Vamos recapitular, né, Júlio? As contratações que já ocorreram, que já foram feitas, confirmadas. E vamos estar ao vivo já falando as negociações que estiver rolando, Júlio, no momento. Pessoal, isso é PL Brasil. Porque tem muita negociação que é fechada em cima da hora. Em cima da hora. Vamos entrar ao vivo justamente para isso. E né, que mudou, né, Júlio? Na última temporada fechava dia 31 e agora vai fechar nessa quinta-feira. Então, pessoal, fique ligado. A gente vai estar aqui, eu e meu amigo Julião, live, hein? Então vamos lá, hein, Julião? Vamos que vamos. Tô ansioso para isso já, pessoal. Um abraço para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.